infância até esse ponto. Vamos voltar lá atrás. Olha, Você nasceu onde? na verdade, eu sou filho de militar. Meu pai é coronel aviador e a minha mãe do interior de São Paulo. Meu pai e minha mãe eles se conhecem em Pirassununga. A família do meu pai toda é Rio, a família da minha mãe toda é São Paulo, toda interior. Eu já morei em São Paulo algumas vezes. São Paulo, muitas das vezes, São Paulo me abraçou em momentos de grandes perseguições que eu sofria lutando pelo povo, fazendo as lutas que o Criador já havia me colocado para fazer muito cedo. E eu tive uma infância assim, eu fui um jovem, um neném muito doente. Minha mãe teve grandes dificuldades com o Daciolo, mas o Criador já tinha um propósito na nossa vida, né? E conclusão, na minha adolescência eu fui um jovem também muito mulherengo, mas muito beberrão. Eles eram da igreja? Não, minha mãe e meu pai, a minha família em geral é de família espírita e católicos. Poucos são os evangélicos, entendeu? Espírita, católicos tem Umbanda também, tem. Sei. Mas basicamente a base é espírita e católico. E em determinado momento eu tive um encontro com Jesus, sabe, meu irmão? Porque o inimigo separou minha casa, separou minha família. Você tinha quantos anos? Eu estava com 12 anos, ali quando ele separa. E nós somos em 8. Então ficava 4 com o pai, 4 com a mãe e revezava. Entendeu? E os irmãos todos muito unidos, sabe, meu irmão? Tem uma unidade muito grande para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Conclusão, em determinado momento, minha mãe no interior de São Paulo, meu pai no Rio, estavam separados, e minha mãe ela começa a frequentar a igreja evangélica. E aquilo isso foi em 1997. Ali eu devia estar com uns 19 anos. Eu achava aquilo tudo uma grande loucura, porque minha mãe começa a ir nessas igrejas e a gente levava ela até a porta e ficava ali vendo. Mas tal, você era mas de assustado. beber, de cair na noite? Beberrão, mulherengo, beberrão, ia na missa de vez em quando e falava que eu era católico. Tá. Entendeu? Mas não conhecia nada da palavra, não fazia leitura da palavra. Conclusão, eu fui levar minha mãe um dia que ela pediu para quem a levasse e eu fui levar minha mãe. Só que eu queria ficar lá na porta como todas as outras vezes. E ela falou, meu filho, entra, vai chover e tal. Tava meio que chuviscando, eu acabei entrando. E ali eu fiquei vendo aquilo tudo, achava uma grande loucura, as pessoas falando em língua, mistério, reteté, igrejinha pequenininha, assembleia no interior de São Paulo. E aí, de repente, chegou um momento de revelação, meu irmão. E aquele homem apontava para as pessoas e começava a falar alguma coisa. E eu, desde muito jovem, eu uso camisas brancas. Muito novo, eu sempre... E aí, em determinado momento, o varão lá apontou para mim, o ministrador, e fala assim, olha, varão, o Criador está mandando eu te falar algo aqui. E começa a falar coisas que só eu sabia. Uma delas, ele começa dizendo que eu sou o ministro da palavra do Criador e que ia chegar um momento que eu ia ser um grande anunciador do reino. E aquilo ali, eu não entendi nada que ele falou naquele momento, para mim aquilo ali ficou vazio. Mas de repente ele entrou em detalhe que eu conhecia muito bem, que era a questão meu espinho na carne, que naquele momento, na minha vida, antes de conhecer o Espírito Santo, mulheres e bebida. E aí eu estava me relacionando com uma mulher casada. E aquele homem chega para mim e fala, olha, varão, se você continuar saindo com essa mulher casada, isso vai te trazer a morte. E ele ainda conclui dizendo, se você quiser detalhes sobre isso, o Criador me falou aqui agora o nome dela. No final do culto, você vem aqui que eu quero falar com você. Só que eu nem esperei acabar, eu saí daquela igreja assustado. Assustado, né? Eu falei, meu Deus. Isso, aquilo ali mexeu comigo. Nossa. E eu saí dali, mas eu fiz ainda mais. Eu saí da cidade na mesma semana. Na mesma semana, meu pai, na época, tinha passado, hoje meu pai é procurador federal, ele havia passado nessa prova, ele estava em Macapá. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso ficar com o senhor um tempo. Meu pai falou, vem, meu filho. E aí de medo? E eu estava preocupado, aquilo ali me assustou, me impactou. Ainda mais quando foi dito, olha, se você continuar saindo com essa pessoa, isso vai te trazer a morte. Isso me trouxe, entrou temor em mim. Só que esse temor foi passageiro, porque eu fiquei ainda mais 7 anos mulherengo e beberrão. Até que em 2004 eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu, beberrão, me deu uma diarreia muito intensa. E passei um mês indo para o hospital, entrou no segundo mês aquilo lá. E, de repente, eu me lembrei daquele varão que havia falado que o Criador tinha um propósito na minha vida. E eu parei, eu me lembro que foi à noite na praia, eu falei, olha,
se tem mesmo um propósito na minha vida, então me cura que eu quero te servir. Me cura e me dá força, porque eu sou carne, eu não consigo parar com isso. Mas aquilo estava te trazendo tristeza. Eu abri meu coração para que me transformasse. Eu sei que quando eu falei isso, no outro dia eu não fui no banheiro e depois eu estava normal, eu estava bom, estava curado. E aí, a partir daquele momento, meu irmão, nunca mais bebi. Nunca mais? E procurei uma varoa para ser a minha varoa. A mãe dos meus filhos. E hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa e tenho 3 filhos. Quanto tempo depois você encontrou? Foi logo imediato. Foi tudo muito imediato na minha vida. E aí eu comecei a ler muita Bíblia, comecei a anunciar reino. E eu já entrei para dentro das comunidades para pregar. Eu queria pregar, eu estava com sede de pregar. Estava no Rio nessa época? Estava no Rio. Estava como bombeiro guarda-vida. Tá. E aí eu perguntei ao meu coronel, eu falei, eu trabalhava no 2º Giamar. Lá dentro também? Também, pô, os amigos não acreditavam, faziam uma aposta que, pô, isso é fogo de palha. Isso aí daqui a pouquinho ele vai... Mas eu me lembro que eu falei com o meu comandante... Pô, fogo de palha dentro do bombeiro é perigoso, né? Falar, né? Fogo de palha.